Boa noite a todos. Hoje temos uma live, estamos aqui iniciando a primeira live do ano. E hoje tem uma convidada especial, a Cris Borges, terapeuta TQA, consteladora. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris, Laís. Boa noite a todos. A primeira live do ano, aqui no meu canal, no Amor que Cura, Brenda Lívia. Para você que não me conhece, eu sou consteladora, sistêmica familiar, com visão quântica, terapeuta TQA. Sou co-criadora do oráculo de frases sistêmicas das curadoras de almas, oraculista. Por enquanto vamos deixar o Instagram chamando o pessoal. Boa noite, Marli. Boa noite, Adinha Macedo. Boa noite, Laís. Boa noite, Ju. Boa noite, Cris. A Cris, nossa terapeuta convidada hoje aqui. A Cris também é parceira do Instituto Alessandra Tavares, no qual eu faço parte também. O Instituto que é da Alessandra Tavares, consteladora, uma das co-criadoras também do método LA. Boa noite, Magal. Boa noite, Fernando Campos. Gratidão por entrarem aqui no perfil para assistir a live. Boa noite, Antonelli. Boa noite, Cássia. Sejam todos muito bem-vindos. Estou só esperando o Instagram aqui entender que nós iniciamos a nossa live para iniciar aqui um bate-papo muito descontraído, uma convidada mega especial, entendedora de meditações, entendedora aí na qualidade do sono, a Cris Borges, consteladora, terapeuta TQA. Ela, inclusive, já está aqui me aguardando para eu convidá-la. Na verdade, Cris, você tem que mandar para mim, tá? Solicitar para poder entrar na live. Se você já quiser mandar aí, eu já te coloco aqui, tá bom? Tô te aguardando. Gratidão por estarem aqui conosco nessa sexta-feira maravilhosa, chuvosa aqui em Brasília. Oi, Cris, Oi, minha flor. tudo jóia? E você? Tudo jóia? Tá me ouvindo Tô bem? te ouvindo bem, tá me ouvindo bem? Ah, que bom. Tá um barulhinho de chuva aqui fora. Aqui já choveu bastante hoje. Então, esse janeiro tá chovendo mais que o normal, né? Tá chovendo bastante. Hoje foi chuva forte. E você tá onde, Cris? Fala aqui pra gente. Eu tô em Goiânia, Ah, Cris é de tal Goiânia. de Goiás, vizinha sua. Somos vizinhas, eu sou de Brasília. A Cris, como eu, é consteladora sistêmica familiar do método LA, do Instituto Alessandra Tavares e Leonor Rosa. Elas são co-criadoras, né, da mentoria, né, da capacitação para se tornar uma consteladora sistêmica familiar com visão quântica. E a Cris também é terapeuta TQA, da TQA Brasil. Então, ela fez o curso e para quem estiver interessado, é só entrar em contato com ela, que ela atende todo mundo aí via online. Atende presencial também, Cris? Não, por enquanto não tô atendendo presencial, Não, mas ok. eu acho que esse ano de 2023 já vai começar aí algumas novidades, como atendimento presencial também. Ai, coisa boa, viu? Coisa nova aí chegando, muita coisa acontecendo para esse ano, muitos projetos, muitos sonhos a serem concretizados, né, com infinitas É possibilidades. verdade. E a Cris, ela já esteve aqui, foi a minha primeira convidada, né, no ano passado, para iniciarmos esse projeto de lives.
aqui no meu perfil. Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui e já volto. Porque tá fazendo um barulho ruim. Coisas que acontecem no online. É verdade. Então, a Cris foi minha primeira convidada, ela falou, se apresentou, falou quem era, agora a gente reforçou, mas hoje ela veio aqui para falar sobre um tema muito interessante no qual ela tem trabalhado lá no canal dela, no perfil Cris Borges Terapeuta, que é a meditação. E aí nós batemos um papinho e ela topou vir aqui falar um pouco sobre a meditação, a importância da meditação no sono, na qualidade do sono, o mal que acontece hoje, né, é a insônia. Muitas pessoas sofrem desse mal que atrapalha a vida da gente, deixa a gente ansiosa, diminui a nossa produtividade no dia a dia, diminui, aumenta o peso, né, faz a gente aumentar o nosso peso. Tem uma série de coisas que acontecem quando a gente não dorme direito, né? Os nossos hormônios ficam todos malucos. Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a sua mentoria, né, que você pensa em fazer, sobre a meditação, né, nesse processo do sono. Chegaram umas perguntas aqui que a gente vai deixar um pouquinho para o final, tá? E aí eu te dou a palavra agora para você falar sobre a meditação. Como é que é? Como é que você trabalha? Como é que começou a meditação aí nesse seu processo do autoconhecimento? Primeiro, eu queria te agradecer o convite. É sempre um prazer estar com você aqui. Nosso primeiro bate-papo foi bem legal, né? Gostei muito. É sempre uma troca, né? Muito grande. Então, gratidão por abrir a sua casa digital para me receber. A minha história com sono começou bem cedo. Eu era ainda adolescente. Eu tinha algumas questões assim com sono e intuitivamente eu busquei soluções e para mim, eu achava que isso era uma coisa natural, né? Só depois de adulta foi que eu percebi que não é natural. As pessoas não conseguem achar a solução. Então, elas deitam, não conseguem dormir, demoram para adormecer. No dia seguinte estão cansadas, não rendem, né? Isso estressa, gera mais ansiedade. E aí, quando chega à noite, fica mais difícil ainda dormir. E esse vira um ciclo, né? Negativo, e a pessoa não sabe como sair dali. Igual eu estava falando, né? Eu comecei com umas questões, eu era bem jovem, tipo uns 12 anos de idade. E depois, ao longo da vida, teve vários momentos que eu busquei soluções para poder ou adormecer mais rápido ou voltar a dormir, porque eu tive um momento, alguns meses aí de uma insônia bem perturbadora, vamos dizer assim. E até que um dia eu dei um basta e falei, não, agora eu vou resolver isso aí. E consegui, né? E, o interessante é o seguinte, acho que eu nunca falei isso numa live, assim, ou talvez, né, nem para as parceiras, acho que ninguém sabe disso. Poucas pessoas sabem disso. Eu comecei a estudar sobre o sono porque eu detesto dormir. Sério, Cris. Eu amo dormir. Gente, eu acho que se eu fosse um animal, seria um urso. Tanto que eu adoro dormir. 6 meses dormindo, hibernando, né? Fernando. Então, eu nunca gostei de dormir. Muitos anos da minha vida eu pensava que dormir era uma perda de tempo, porque eu queria fazer alguma coisa, eu queria ler, eu queria estudar, eu queria, sabe, muito, assim, eu queria fazer coisas muito ligadas a aprendizado.
né, a desenvolvimento pessoal, né, leitura, essas coisas, né? E eu comecei a estudar mais profundamente sobre o sono quando eu descobri que existe o sono polifásico, que é uma maneira, né, você dorme por uns períodos e, e fica acordado outros períodos. Você não deita e dorme 8 horas. Né? Então, tem vários tipos de sono polifásico que você pode, por exemplo, dormir por 1 hora e meia e ficar acordada por 3 horas. Aí dorme mais 1 hora e meia e assim vai. Então, tem vários tipos, né? E aí, quando você começa a estudar isso, o que os autores falam? Que você dorme menos no total de horas, Olha, mas você dorme mais profundo, você tem mais o sono REM, então que equivaleria a dormir mais, ou seria até melhor do que uma noite normal de sono contínuo. E aí eu pensei assim, opa, vou ficar mais tempo acordada. Era isso que eu queria. Então eu comecei a estudar o sono por causa disso. E aí eu descobri, apesar de médicos já terem falado, o sono é importante, não sei o que e tal, eu meio que não dava muita moral, não. Mas aí quando eu comecei a estudar, e aí eu comecei a aprofundar o que é o sono profundo, o que é o sono leve, o que é o sono REM, o que acontece com o corpo, com o cérebro em cada fase do sono. E aí eu entendi que o sono é muito importante, né? Não passei a gostar de dormir, não. então me fala só um pouquinho dessas fases, assim, não precisa explicar detalhadamente, porque você está preparando um projeto aí, né, sobre meditação, acredito que você deva colocar dentro desse seu trabalho, né, esse curso, sobre os sonos, né? Cada o que que é esse sono leve, o que são essas fases do Sim. sono? Esse assunto, né, sono e meditação, a gente pode ficar dias falando, né? Que bom. Então, é, tem muito assunto, né? Tem coisas controversas, né? Tem opiniões e tal. Então, assim, numa live não dá para a gente falar de tudo com muita profundidade, né? Mas dá para falar, se a gente, por exemplo, resolver fazer uma outra live para falar de um tópico específico, aí a gente pode aprofundar bastante, né? Ó, de repente, ó, Então, fica a deixa, né? fazer uma parceria aí nós dois. Aí, ó. Mas falando sobre as fases do sono, de maneira assim, não muito aprofundada, né? São 5 fases, mas a gente resume em 3. Porque algumas são muito, tem uma diferença muito tênue de uma para outra. Então, bem diferenciadas, nós temos 3 fases. A primeira é o sono leve. Então, quando você deita para dormir e você finalmente adormece, você tem um período de sono leve. Depois, você passa para o sono profundo. E depois, aí tem o pessoal dando boa noite ainda. Perla, Ó, Perlinha pleníssima, aqui, mandou. boa noite. Boa noite a todo mundo, vamos aproveitar. Boa noite, agradeço a todo mundo por estar aqui nessa sexta-feira. Podia estar lanchando, podia estar no cinema, podia estar fazendo um monte de coisa, mas não, estou aqui, no autoconhecimento, dando esse presente para você mesma, né? Isso é auto-amor, né? Isso é autocuidado, autoconhecimento. E Perlinha Sante está aqui com a gente, parceirona do Instituto Alessandra Tavares também. Outros convidados aqui também estão entrando, meus seguidores, da Cris também, e pessoas que estão passando pelo Instagram. Nós estamos fazendo uma live sobre como a meditação, né? Ela ajuda e auxilia para quem tem dificuldade
no sono, tem dificuldade, sofre desse mal, que é a insônia. Aí a Cris está aqui dando uma pincelada, né, Cris? É isso aí. Boa noite, Maritza. Boa noite, Maritza. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Gratidão, viu? Então, as fases do sono. A primeira fase é a fase do sono leve, depois vem o sono profundo e depois vem o sono REM. REM significa Rapid Eye Movement. Então, ele foi batizado dessa forma porque nessa fase os nossos olhos ficam se movendo rapidamente, mesmo fechados. Mesmo fechados. Várias diferenças entre uma fase e outra. Diferença na pressão arterial, diferença na temperatura do corpo, diferença na respiração, né? E muito assim importante é a diferença da atividade cerebral. Então, quando a gente adormece, o cérebro diminui a atividade cerebral, sono leve. Então, quando a gente está em vigília, as nossas ondas cerebrais são ondas beta. Quando a gente vai para o sono leve, a gente vai para alfa alto. Alfa é uma faixa de frequência. Então a gente fica ali entre o beta, estado beta e estado alfa de atividade cerebral. E quando a gente vai para o sono profundo, a gente vai para alfa. Isso. E quando a gente vai alfa, assim, né? Você tem uma faixa que está perto de beta, a gente vai para longe de beta. Entendi. E quando a gente fica, a atividade cerebral ela é reduzida imensamente no sono profundo. Ela é tão reduzida que se alguém te despertar no meio do sono profundo, vai ter que te sacudir, porque o seu cérebro está praticamente desligado. Se você levantar, você vai levantar bêbada, você não vai saber onde está, que dia que é, o que você estava fazendo. Já acordou assim? Já acordei desorientadíssima, sem saber onde eu estava. Quando você dorme à tarde, você está tão cansada, não dormiu direito à noite, aí dorme, dá aquele cochilo à tarde que vira um sono, né? Não é nem um cochilo, é um sono, dorme muito. Acorda, não sabe se é de dia ou de noite. Eita, tô atrasada para ir para o trabalho, perdi a hora, totalmente desorientada. Sim. Provavelmente você acordou no meio do sono profundo. Seu cérebro estava desligado. Né? É tipo fazer um carro pegar no tranco, dá É desse jeito. aquela sacudida. Na fase REM, é muito interessante, porque a atividade cerebral ela volta a todo vapor, vamos dizer assim. Então você vai para teta, que é uma frequência muito mais alta que beta, que é a frequência de vigília. Mas você não volta ao estado de consciência de vigília e o funcionamento do cérebro é totalmente diferente. Apesar de você estar com uma atividade cerebral de ondas muito mais rápida, né? Na fase REM é a fase que a gente tem os sonhos. E É o também, momento criativo que fala. porque nessa fase você tem o processamento e a consolidação da memória e a limpeza do cérebro. Sim. E na fase de sono profundo, você tem uma restauração celular, cerebral do corpo todo, uma limpeza. Então eu falo em outra live, eu falei, é como se fosse um banho interno. Né? A gente não toma banho todo dia por fora. Sim.
O sono é o nosso banho por dentro. É no sono que o nosso sistema imunológico é ativado e faz a limpeza, né? Que precisa fazer, o combate aos intrusos, vamos dizer assim, né? Vírus, bactérias, enfim, né? É durante o sono. E olha que interessante. Quando a gente medita, a gente reduz a atividade cerebral para alfa e também pode alterar nosso estado de consciência, a nossa atividade cerebral para teta. Ué, Cris, então meditar é igual a dormir? Sim e não, né? Interessante, né? Porque a meditar e você está ali, você tem a consciência de que você está relaxando, você não está dormindo por conta disso. Eu acho que a diferença é essa, é trazer a consciência. Quando você dorme, você relaxa, você Sim. Quando perde um pouco o controle das coisas. É isso? isso, porque no sono, outra coisa que é legal de falar. O ciclo completo, quando você vai do sono leve para o profundo e para o REM, ele dura 1h30. E aí ele se repete. Você volta para o leve, volta para o profundo e volta para o REM, 1h30. Isso é a média. Algumas pessoas é um pouco menor, algumas pessoas é um pouco maior, mas na média, 1h30. Então, se você dormir 3 horas numa noite, você dormiu 2 ciclos, Olha, né? Se você dormir 6 horas, você dormiu 4 ciclos. Se você dormir 7 horas, adivinha o que acontece? Você acorda no meio do sono profundo. Então, aí, ó, super dica. Gente, isso faz uma diferença brutal. muito grande. Você precisa acordar amanhã às 5 horas da manhã, vamos supor. Uhum. Que horas você deve deitar para dormir? Só subtrair aí, você tem que concluir um ciclo de 8 horas para que seja perfeito, é isso? Não, você tem que concluir um número de ciclos de 1h30. Então, vai ser 1h30, 3, 4h30, 6, 7h30. Então, a gente pensa, quanto mais, melhor. Eu vou deitar 9 da noite, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Dá 8 horas. Aí toca o despertador. Às 5 da manhã, você levanta grog. Mas se o despertador tocar às 4h30, você levanta bem, porque você fechou o ciclo. Interessante isso, né, Cris? Eu que sou desconhecida, assim, desconheço todas essas informações que você está trazendo, né? Errado, né? De eu já ter buscado essa informação há muito tempo. E uma coisa interessante, tem dias que eu durmo muito, que é isso que você está falando, dormi 8 horas, mas acordo assim, ó, parece que não dormi nada, meu corpo cansado, eu fico menos produtiva, mas tem noite que eu durmo menos e acordo pilhada, super disposta. Vamos fazer a Dona Maria fazendo faxina em tudo, estudando, trabalhando, pego o carro, vou ao mercado e fico muito mais produtiva, meu dia rende muito mais. E aí tem tudo a ver com essa história do ciclo. Tem tudo a ver. Inclusive, Essa história de dormir mais. Eu sou uma pessoa produtiva quando durmo mais. Na verdade, é de acordo com os ciclos. Então, a gente tem que programar nosso despertador de acordo com o nosso ciclo, não com a hora que você tem que acordar. exatamente. Então, por exemplo, Fantástico. você não pode acordar depois das 6 porque você tem um compromisso. Então, você faz as contas. Então, vou acordar o quê? 5h30? Vou acordar, entendeu? Uhum.
fantástico É. isso. E outra coisa, que você deve ter percebido isso. Quando você não fecha o ciclo, você acordou no meio do ciclo. Você acorda mal, você acorda cansada e leva muitas horas para você recuperar. A recuperação não é rápida. E aí a gente entra naquela história, né? Mergulha no café, baldes e baldes de café, que aí vai detonando o estômago, aí você gera um outro problema. Você fica agitada, fica ansiosa, né? É sistêmico o processo, né? Sim, aí você entra num ciclo, né? Você entra num ciclo que, inclusive, foi o ciclo que eu entrei da última vez que eu tive o problema, né, de insônia. Eu fui por esse caminho. Eu acordava cansada, eu tomava café. E aí eu estava trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Tomava café de manhã, de tarde e de noite. Aí demorava para dormir, demorava para dormir. Finalmente dormia e acordava na hora que tinha que acordar. Porque já não tinha mais nem controle do ciclo, porque eu não tinha controle de que eu ia dormir. Sim. Né? Então, essa questão do ciclo é muito, muito, muito interessante, faz muita diferença. A Joyce aí colocou aí no chat que se sente pior quando dorme mais, né? Se você precisa descansar e sente que precisa dormir mais do que você normalmente dorme, durma 1h30 a mais. Meia hora, 20 minutos, não funciona. 1 hora também não funciona. É 1h30, de acordo com os ciclos. Maravilha. Eu agora vou utilizar essa técnica do meu ciclo. Então, vamos ligar. Inclusive, quando eu tive o problema de insônia, foi uma fase, vou contar em nível de ciclos, não mais de horas. Isso Sim, aí. Carlinha. Sim, colocar aí, se precisar colocar um despertador para quem tem dificuldade de acordar, né, sozinho, colocar aí o despertador do celular, né? Contando em ciclos, não mais no horário que você precisa acordar, né? É melhor você acordar um pouco antes e começar a preparar, já entrar na rotina, né? Ou então dormir um pouquinho mais para completar o ciclo para iniciar o dia aí produtivo. Sim. Outra dica boa, assim, para você se observar. Talvez seja mais fácil fazer no fim de semana, quando não tiver um compromisso de horário, mas, por exemplo, nosso corpo, nosso cérebro tem um relógio, né? Cada órgão tem um relógio, cada célula tem um relógio interno. Então, se você está acostumada a acordar num determinado horário todo dia, o seu corpo não faz diferença de sábado, domingo, feriado. Você vai acordar, né? Sim. Então, experimenta num dia desses, você acordou, você olha para o relógio e dorme de novo, porque você não tem compromisso. E quando você acordar sozinha de novo, pode olhar que passou 1h30. Que interessante, Cris. É É muito, fantástico, é fantástico, é fantástico. O reloginho do corpo é incrível. incrível mesmo. Agora que a gente tem essas informações com relação ao ciclo, a importância, e você estava contando aí da sua trajetória, né, das suas dificuldades, porque você adora ficar acordada, não gosta de dormir, contrário a mim, né, que adoro dormir, uma ursa total. O que que a meditação pode nos ajudar? Para quem tem essa dificuldade de organizar os ciclos aí, de entrar nos ciclos. Então, a meditação, ela vai ajudar muito mais em duas áreas diferentes dessa questão do ciclo.
Quais são essas duas áreas? A primeira, deixa eu ver, colocar alguma coisa aqui, depois a gente responde as perguntas, né? Marinete colocou aqui, que legal essa divisão em ciclos. Estou lembrando aqui, o meu organismo acorda naturalmente ao fechar um ciclo. A Nice colocou, adoro ficar acordada. Cada uma de um jeitinho diferente mesmo. Ó, Nice, Marinete, Maria Angélica, André, Maria Alice, Vivis em Portugal, gratidão a todos estarem aqui. Nossa querida mestra Alessandra Tavares, Instituto Alessandra Tavares está aqui na live com a gente. Para nós é uma honra. Gratidão a todas que estão aqui. A Lara Dias, que acabou de entrar. Então, aqui voltando às perguntas, né? A Marinette colocou aqui, ela colocou, na verdade, pergunta não, ela colocou aqui que os ciclos dela, né? A divisão dos ciclos dela, e ela acorda naturalmente quando encerra um ciclo. A Marinette está muito à frente, né? Ô, Marinette, maravilhosa. Não precisa nem de despertador. Nem precisa de despertador, não. É isso aí. Então, a meditação, ela não vai te ajudar a controlar esses ciclos. Esses ciclos, eles são fisiológicos. Claro que se você tiver um problema com café, por exemplo, um problema com seu ciclo circadiano, se você desregulou o seu ciclo circadiano, você tem que fazer uma série de coisas para você voltar a regular. A meditação, ela não vai ajudar diretamente nisso, ela vai ajudar indiretamente nisso, especificamente. Mas ela vai ajudar diretamente numa das mais frequentes queixas. A Maria Angélica está reclamando, tô aqui. Ela está num bate-papo aqui maravilhoso, interagindo. Somos todos fogueteiras, né? A gente adora conversar, a gente é agitada, a mulherada toda agitada. Então, a maior queixa, maior assim, em número de pessoas que se queixam, é dificuldade para adormecer. Mais do que Acelerar o cérebro. desacelerar, né? Controle vamos dizer assim, controle da ansiedade. Inclusive, tem pergunta sobre isso aqui. Uma partilhante entrou em contato aqui, que eu deixei a caixinha lá, né? E ela deixou uma perguntinha aqui que eu vou aproveitar agora e já vou perguntar, posso? Pode. A Júlia falou o seguinte: tenho ansiedade até durante o processo de meditação, continuo inquieta. O que eu devo fazer? Sim, a meditação, ela ajuda justamente a você interromper o turbilhão de pensamentos. Ontem eu fiz uma live com a Anice e eu tava explicando que quando a gente tem um pensamento, esse pensamento puxa outro, que puxa outro, que puxa outro e vira um turbilhão. E isso gera ansiedade, principalmente se esses pensamentos são preocupação com o futuro, né? Então, se você está com saldo negativo no banco e você deita para dormir, aí você lembra que o saldo está negativo. Aí você começa a pensar, de onde que eu posso pegar dinheiro? Fulano tem uma grana para me pagar, mas ele não paga e não tem coragem de cobrar. Poxa, eu devia ter coragem de cobrar. Mas por que eu não tenho coragem de cobrar? Né? Que coisa, mas já tem não sei quanto tempo que ele está me devendo. E vai, não para. Né? E aí, o que acontece? Você ficou com raiva do fulano. Ficou com raiva de você, porque você não tem coragem de cobrar o fulano. E aí, o que acontece? Quando você pensa pensamentos que estão relacionados à situação de raiva, o seu cérebro envia a química da raiva para o seu corpo. E aí o seu corpo... Aí o nosso fígado lá... Vai no fígado
acumula no fígado, né? Mas o corpo inteiro vai sentir, vai receber essa química. Uhum. E aí você deitou para dormir. Ao invés do seu batimento cardíaco desacelerar, sua temperatura do corpo diminuir, você recebeu essa química da raiva, vai acontecer o contrário. Seu batimento cardíaco vai acelerar, você vai esquentar. Quando a gente fica com raiva, a gente não fica com a cara toda quente? Toda quente, tudo, né? Chega a transpirar de Chega a raiva. transpirar. E aí, o que acontece quando você sente raiva? Você envia para o cérebro neurotransmissores dizendo: estou com raiva. Aí o cérebro recebe isso, opa, o corpo está com raiva. Manda a química da raiva para o corpo. Sim. Então vai piorando, né? Então, como que a meditação ajuda? Interrompendo o turbilhão de pensamentos. Obrigada, Renata. Sim. A Renatinha, que maravilhosa, linda. Então, quando você faz uma meditação sem técnica nenhuma, porque é possível, né? Você senta, fecha os olhos e, por exemplo, presta atenção, coloca a sua atenção na sua respiração. Quando vier um pensamento, ontem também falei uma analogia que eu gosto muito, que depois eu posso falar aqui também. Quando vier um pensamento, você não se apega a ele, você não deixa ele puxar outros pensamentos. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Mas uma pessoa ansiosa, que às vezes o primeiro pensamento já faz a química rolar pelo corpo, é mais difícil. Então, talvez uma meditação guiada, de preferência uma meditação ativa e não uma meditação passiva. Tem que me explicar um pouquinho aí o que é ativo e passivo. Tá, vou explicar. Talvez seja melhor para uma pessoa que está com esse nível de ansiedade, que nem com meditação não consegue se aquietar. Né? Outra coisa legal para a ansiedade é o mindfulness, que muita gente não considera meditação, tá? Ontem eu falei também o que eu considero, né? Qual é a minha definição de meditação. O mindfulness, ele traz você para o aqui e agora, externo. Então, ontem eu dei um exemplo. Por exemplo, uma prática de mindfulness que eu adoro, eu acho muito, muito gostoso. Você presta atenção nos sons que estão próximos de você. Você fecha os olhos e aí você pode fazer sozinho ou alguém pode guiar. Então, preste atenção no que você está ouvindo perto de você. Por exemplo, eu agora aqui eu estou ouvindo um som de chuveiro. Aqui também. Eu estou ouvindo um pequeno chiado da transmissão. Sim. E aí você começa a observar os sons do ambiente próximos. Depois você começa a observar, colocar sua atenção nos sons que estão distantes. Então, eu estou ouvindo lá longe, tem uma rodovia aqui, eu consigo ouvir o fluxo dos carros baixinho lá longe. Tem um pessoal na área de lazer do prédio, também está fazendo tem um som de música, tem pessoas conversando lá longe. Muito interessante isso. E aí você passa para outro sentido. Por exemplo, o sinestésico. Estou sentindo calor, estou sentindo frio, tem um vento batendo em mim. Então, as coisas mais de maior impacto.
Aí você percebe isso, aí você passa para as de menor impacto. Por exemplo, o toque da roupa na sua pele, um fiozinho de cabelo que está na sua testa, a pressão dos óculos no nariz, você vai sentindo isso. Então, se você coloca a sua atenção nisso, você vem pro aqui e agora externo. Isso ajuda pra caramba com a ansiedade. A meditação, já na minha, né, definição de meditação, a meditação traz você pro aqui e agora interno. É uma conexão com o aqui agora eterno, com o todo. Porque você sintoniza com esse campo. Então, você pode começar com mindfulness, que o estresse do agora vai diminuir muito. Sim. E é interessante iniciar com essa técnica, porque quem tem a mente muito ansiosa, uma das técnicas que a gente, quando está na rua, tem uma crise de ansiedade, né? O que a gente orienta é respira profundamente, puxando o ar pelo nariz, levando lá para a barriga, volta, conta até 4 ou 5 e libera aquele ar e começa a prestar atenção nas coisas, nos barulhos. Se concentra, começa a contar se tem uma parede que tem os desenhos, quantos desenhos tem nessa parede, quantas você sair daquele pensamento acelerado que está te fazendo ficar ansiosa. E esse tipo de meditação é exatamente isso, te tirar daquele pensamento, daquele estado de ansiedade e trazer para aqui e agora. É o início, é o primeiro passo, não é? Sim, exatamente. Para quem tem muita dificuldade de começar já meditando, né? E deixando os pensamentos passarem, né? Pode começar pelo mindfulness. É muito legal. Já a meditação, aí você vai para a meditação, né? E tem várias técnicas, né? Tem várias técnicas que são baseadas na respiração. Então, você coloca a sua atenção na respiração. E quando o pensamento vier, quando você se der conta do pensamento, você volta a sua atenção para a respiração. Uhum. Meditar não é esvaziar a mente. Não tem É como bem... esvaziar a mente, né? Então, os pensamentos, eles virão. E tá tudo bem. Sim. É para eles virem. Só que você não vai se apegar. Você não vai deixar aquele pensamento virar um turbilhão que vai gerar uma química que vai colocar o seu corpo num estado que não é o estado que a gente quer. E o corpo vai enviar para o cérebro a mensagem de estou assim ou estou assado. Bacana, viu, Cris? Muito interessante isso. Ó, meu marido acabou de entrar na live, estava demorando, Frederico. Então, quero agradecer aqui a presença da Cris. Enquanto isso, para quem não sabe, quem entrou há pouco tempo, nós estamos fazendo uma live aí muito bacana, que é como a meditação pode auxiliar, né, nesse processo do sono, o processo até mesmo que a pessoa que sofre de insônia, tem dificuldade de entrar no sono. E a Cris aqui está dando uma aula para gente maravilhosa. Tenho certeza, Cris. A gente puxou a peninha, agora vem a galinha inteira. A gente vai ter que fazer mais lives sobre esse tema, que é um tema muito importante. Eu acho que muita gente sofre desse mal, né? Que gera aí, desencadeia algumas, a ansiedade, a depressão, outros distúrbios alimentares, outras situações, né? Que a gente precisa estar ajudando esse universo de pessoas. Com certeza. É muito sério, né? É muito sério. Eu tenho umas perguntas aqui que o pessoal mandou para mim.
vou começar a abrir aqui, tá Tá bom. bom? Vou ler aqui para você. Tá. Bom, existe alguma relação do sonambulismo com a meditação? Por exemplo, a pessoa tem sonambulismo, tem alguma relação que ela possa estar fazendo uma meditação para ela não entrar naquele processo de sonambulismo? Acho que é isso que a partilhante quis falar aqui. Eu não conheço uma meditação que seja específica para você direcionar esse tipo de questão. Uhum. Eu não acredito que meditando você vai deixar de ser sonâmbula ou você é sonâmbula porque não está meditando. Uhum. Então, o Eu sonambulismo, eu acho que o ideal é usar alguma terapia, fazer uma investigação, né, para Uhum. ver o que está causando o sonambulismo. Se o sonambulismo, eu não tenho essa informação, mas se o sonambulismo for por uma questão de não estar aprofundando no sono, né? Não tem aquele sono profundo, aí a meditação vai ajudar, porque a meditação ela vai relaxar o seu cérebro e o seu corpo, Sim. né? E Então, aquele processo, de repente, que está desencadeando o sonambulismo, né? Pode dar aí como se fosse um auxílio eu também. vou até anotar aqui para pesquisar quais são as causas do sonambulismo. Tá ótimo. Vou anotar. Também. Dever indicar. Próxima pergunta, Cris, que eu vou fazer aqui para você. Existe alguma meditação para o foco nos estudos ou para dar uma motivação para essa galerinha aí que está estudando? Existe meditação guiada para tudo, praticamente, né? Existe, se você aliar técnicas de respiração com meditação, você consegue, por exemplo, ganhar energia. E isso vai te ajudar a estudar, né? Se você aliar uma outra técnica de respiração com a meditação, você pode ter o outro efeito. Você vai relaxar e vai dormir, né? Agora, motivação, aí já é uma coisa mais complicada, né? Mas Aí eu acho tem que descobrir a causa raiz, né, do que que está te deixando motivado, né? Aí já é um processinho de que tem que, de repente, procurar um terapeuta, ver nesse sentido. exatamente. Mas a meditação não é uma ferramenta que você usa de maneira pontual, né, para um objetivo pontual. A meditação é uma prática. Você não vai ter benefícios de hoje eu preciso me concentrar no estudo, faz uma meditação, concentra e pronto, sabe? O benefício da meditação é você meditar todo dia. Sim. Porque você meditando, você entrando nos padrões, né, das frequências, você consegue é, acionar alguns hormônios,
que você poderia, como se fosse do sonho, do sono, né? Você entra nas frequências do sono, que você gera um benefício para você. Esse benefício ele é sistêmico, não é por uma causa pontual. Quando você entra nessas frequências, você pode acessar os hormônios do sono, que te auxiliam na memória, melhorar a memória, a concentração, aprendizado. Te tira daquele estado de raiva, de que pode causar alguma coisa ali no seu fígado, né? Porque tudo concentra lá no fígado e outras coisas também, não é E isso? e outra coisa, quando você. Lembra que eu falei? Você, quando medita, você vai para o estado alfa e, se você aprofundar mais a meditação, você vai para o estado teta. Isso. Se você. Não é assim. É sistemático, é É todos os sistemático. dias. Então, se você medita todo dia e hoje você precisa de mais foco, você faz uma meditação para mais foco, você vai ter mais resultado com essa meditação. Sim. Se você medita todo dia, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, você, igual você falou, é um benefício sistêmico. Então, você vai ter, por exemplo, uma coisa que pode desmotivar. A memória fraca, a dificuldade de memorizar. Você meditando todo dia, isso melhora. Né? Melhora. Tem relato, tem até estudos científicos que mostrando melhoria da pressão arterial. Pessoas que sofrem de hipertensão e param de tomar remédio, só meditando. Perfeito. Pessoas que venceram a depressão, só meditando. Né? E aí, qualquer meditação serve. Qual que é a melhor meditação? Falei ontem na live com a Alice também. A melhor meditação é aquela que você consegue fazer. Tá tudo certo como está. Tudo certo como está. Porque aquela que alguém falou que é sensacional e não sei o que tal, mas você não consegue fazer, não adianta. Uhum. Aquela que, pela regra, vamos dizer assim, você tem que meditar 1 hora, você nem começa porque você sabe que você não vai ficar ali 1 hora, também não adianta. Né? Então começa com 5 minutos. Aí você vai começar a se sentir bem e no dia que você não faz, você sente falta e aí você já passa para 10 minutos. Uhum. Tem muitas linhas, porque a meditação tem muitas linhas de meditação, né? Muitas escolas, né? Muitas técnicas. E algumas recomendam meditar 2 vezes por dia por 15 minutos. Outras já recomendam 2 vezes por dia por 1 hora. Né? Então, você começa com 5 minutos, passa para 10, passa para 15, passa para 20. Fala assim, não, agora eu quero ir para 1 hora. Eu quero, porque está me fazendo bem, eu estou leve, eu estou com raciocínio mais rápido, minha memória melhorou. Gente, até sexo melhora. Sistêmico. É Tudo sistêmico. Ó, perfeito. a Joyce está falando que tem um aplicativo de meditação chamado 5 Minutos, que é ótimo para quem deseja iniciar. Ótima Ô, dica. Joy, excelente, excelente. Gratidão pela sua dica. Tem outra aqui, tem o processo de ansiedade, esse daqui eu já li. Precisa ser muito tempo a meditação ou pouco tempo? É o que você já acabou de falar, né? Já respondeu aqui pra gente. Depende. Se você é iniciante, o ideal é que comece fazendo pouquinho tempo, 5 minutos. Tem até meditações de 3 minutos, né, Vinho? Eu já vi em aplicativos de meditação de 3 minutos. Vai muito do seu sentir. É aquela
qual a sua necessidade. Você é uma pessoa ansiosa ou você é uma pessoa dorminhoca, né? Como é que você inicia isso? Como é que você consegue entrar no seu estado de relaxamento, né? Como é que você... Primeiro passo, quero fazer meditação. Quais são os benefícios da meditação? Assiste essa live todinha para quem entrou agora, que tem um monte de dicas aqui, uma aula da Cris falando sobre isso, né? Tem uma aula aqui para você entender o que é a meditação, que ela, o sono, as fases do sono. Vale a pena assistir aqui a live para poder estar tendo esse iniciar aí para poder começar as meditações sistemicamente, que é todos os dias, para que tenha um benefício, como se fosse uma dose homeopática. Isso mesmo. Certo? Exatamente. Exatamente. Vou ver outra pergunta aqui, se tem mais. Eli Castastra está aqui pela primeira vez. De perguntas só são essas. Deixa eu ver se tem aqui mais alguém aqui que deixou alguma pergunta aqui para a gente, Cris. Tem uma pergunta aí da Nélia. Nélia. Deixa eu ver aqui. Nélia. Ela está perguntando assim, Cris, a respiração do Ho Oponopono é meditação? Ó, pergunta boa. Pergunta ótima. O que é meditação é bem difícil da gente definir. Tal coisa é meditação, tal outra coisa não é meditação. Muito, por exemplo, meditação da vela. Uhum. Você se concentra na vela. Você fica olhando para a vela de olho aberto. Você fica olhando para a vela e você se concentra na vela. Não é meditação, mas pode ser, porque você pode entrar em um estado meditativo. Então, é a mesma coisa para o Ho Oponopono. Qual que é o bacana do Ho Oponopono? Inclusive, eu descobri uma técnica usando o Ho Oponopono para adormecer, na época que eu estava com insônia. Eu tinha que fazer, como exercício, 15 Ho Oponopono. Aí, um dia, eu deitei e não tinha feito. Falei, eu vou fazer deitada mesmo. E para contar os Ho Oponopono, os ciclos, né? Eu juntei a mão e comecei a fazer assim, ó, para contar. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 1, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 2. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu não cheguei no 15, eu dormi. É igual pegar quem assim utiliza um terço, utiliza continhas, né? Ou vai fazer mantras também. Se deitar, dorme. Mais ou Então, menos essa ideia, não é? Ou rezar. o Ho Oponopono tem duas questões, né? Uma é que você direciona o seu pensamento. Lembra que eu falei da gente interromper o turbilhão? Sim, tirar da frequência, né? O Ho Oponopono está te direcionando o pensamento. É muito Sim. difícil você fazer o Ho Oponopono pensando em outra coisa, Sim. né? E para você não voar completamente, você traz para o corpo. Então, a sua atenção está entre o que você está pensando no Ho Oponopono e o seu corpo aqui, ó, acompanhando. Uhum. Sim. Você pode fazer o Ho Oponopono. Eu estava deitada para dormir, então eu dormi. Mas eu estou sentada fazendo o Ho Oponopono. Eu posso entrar no estado meditativo. Interessante isso. E a outra questão do Ho Oponopono é que o Ho Oponopono é uma técnica de liberação de memórias. Sim. A gente fala como se fosse uma limpeza de memórias, né? Como Daquilo. se for. Liberar aquilo que te faz mal. Exatamente. Então, você tem, além de você direcionar o seu pensamento, você tem
Você entra nessa energia de liberação de memória. Então, é duplamente. O efeito é dobrado, né? Sim, sim. São duas frentes que são trabalhadas ali, né? Exatamente. É diferente você ficar repetindo uma outra coisa qualquer. Sim, verdade. Bom, eu tenho aqui, eu estou procurando aqui acho que uma pergunta. Ah, vivi em Portugal. Adoraria fazer tudo certinho, mas com bebês e maridos chegando em horários loucos, difícil ter ciclos saudáveis. Falando do sono. Teria algo para as crianças? Criança tem meditação para criança. Não, ela estava falando aqui sobre ciclo do sono. Lembra que a gente falou dos ciclos do sono? Ela mandou uma mensagem que estava lá atrás. Eu acho que é com relação ao ciclo. Exercícios ciclos saudáveis. Teria algo para crianças, no caso? Também meditações também. A criança em si, ela já segue os ciclos, né? Mas o sono, os ciclos da criança são diferentes, porque as necessidades fisiológicas são diferentes. Para a mãe, né? O que eu falo para ela? Se ela tem 1h30 para dormir ou 2, durma 1h30. E depois, se ela conseguir dormir 3 horas, durma 3 horas ao invés de dormir 4. E a outra coisa que eu posso dizer para ela é interessante, eu não consegui deslanchar com isso aí. Chama Power Nap, que seria o cochilo poderoso. Que são cochilos de 20 minutos. Não é 40 minutos, não é meia hora, não é 1 hora, são 20 minutos. Mas você tem que ensinar o seu corpo. Porque nesses 20 minutos, seu corpo tem que passar do estado de vigília beta para o REM. Ele não vai para o sono profundo, ele vai para o REM. E aí volta e você desperta bem. Porque se ele for pro profundo, você vai despertar grog, não adiantou nada. É, desorientado. Então, ela está com a rotina complicada, com criança e horários, e marido e tal. Então, procura seguir os ciclos dentro do que é possível, que ela vai se sentir melhor. E se ela conseguir ensinar o corpo dela a fazer o power nap, também é muito poderoso. Não é todo mundo que consegue, eu não consegui. Ela colocou aqui depois que era para meditação para as crianças também. Eu acho A que era isso. meditação para as crianças existe, sim, é diferente da meditação para adulto, né? E é uma coisa que eu vou estudar para poder implantar, para poder fazer em grupo, ensinar. Ainda não domino essa técnica, mas é uma coisa que está no meu É, planejamento. é um dos seus planejamentos aí de autoconhecimento, né? Sim. Nossa, que bacana, Cris. Nossa, é muita informação. Tem uma coisa que eu comentei contigo ali atrás, assim, no meio da live, que você falou da dificuldade, né? Que aí tem dois estágiozinhos quando a pessoa tem a dificuldade de dormir, não é não é a insônia em si, né? É a dificuldade de desligar para dormir. Aí você falou que teriam dois estágios, eu esqueci de anotar aqui para poder te perguntar. Eu falei, você tem que me explicar isso aí um pouquinho. Eu falei que tem a meditação ativa e passiva. É isso, não? Tá. Isso. A meditação passiva é aquela que você pode fazer sozinha ou guiada, mas
que não tem um objetivo a ser alcançado, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma meditação simples, você fecha os olhos e concentra na sua respiração, e sempre que vier um pensamento, você volta para a sua respiração. Essa é uma meditação passiva. Se você vai fazer uma meditação guiada, tem muita aí na internet, no YouTube e tal. Meditação para amor próprio. Aí a pessoa vai te conduzindo, e ela vai te conduzindo ou para acalmar, ou para baixar a ansiedade. Aí ela vai te conduzindo por uma paisagem e tal, né? Um pôr do sol, e fala para você respirar, em determinados momentos inspira, expira. Também é passiva. Uma meditação ativa é aquela que você tem uma primeira fase que é de, de você alterar o seu estado de consciência, alterar a sua atividade cerebral. E nesse estado de consciência, você ativamente comandar alguma coisa. Por exemplo, você pode comandar a limpeza de memória, você pode comandar manifestação. Uhum. Aí é a meditação ativa. Entendi. Perfeito. Entrou a Flávia aqui, Manuel, ela é nova por aqui, e está explicando do que se trata. Flávia, bem-vinda. Meu nome é Brenda, sou consteladora, sistêmica familiar. Convidei a Cris Borges, ela é terapeuta também, consteladora. Ela é terapeuta TQA e consteladora. Nós estamos aqui, eu abri no meu perfil aqui um bate-papo semanal, que eu convido vários terapeutas para a gente bater um papo descontraído sobre vários temas. E o tema de hoje é sobre meditação, sobre como a meditação pode te ajudar, te auxiliar no seu sono, diminuir o seu processo de insônia, os benefícios que a meditação pode gerar, né, no seu método sistêmico diário, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, você melhore o seu sono e você pode reduzir aí várias doenças, né, em todo ao longo do processo. Gratidão, viu, Flávia, por entrar aqui e perguntar. Gratidão a todos também. Estou vendo aqui que Roseni também entrou tanta gente, já saiu tanta gente também. Quero agradecer aqui as parceiras do Instituto Alessandra Tavares, Rosana Ruivo, que entrou também, a Renatinha, tem a Roseni. Nossa, muita gente entrou aqui, viu? Gratidão a todos. Estou muito feliz aqui com a participação de vocês. A Cris caiu, deve ter sido algum probleminha de internet. A live também está completando 1 hora, pode ser que seja isso. O Instagram derruba, né? Eu vou tentar colocar aqui de novo a Cris para a gente fazer o encerramento. Só um momentinho. Oi, Cris. Tá aí. Voltei. Ô, Nice, você ainda aqui, tá ainda aqui, né, Nice? Você tá fazendo compras, né? Ô, mulher porreta, essa carioca aí maravilhosa que a gente conhece também do Instituto Alessandra Tavares. Tá aí a Mariângela, a Flávia Energia aqui, maravilhosa. Gratidão, gratidão mesmo. Vivi Portugal, gratidão também por entrar. O horário aí é diferente, né? São 5 horas quase, né? De, de fuso. Gratidão por estar aí com a gente. Já tá tarde aí para você, né? E é isso, gente. É uma alegria estar aqui, recomeçar o ano com essa convidada maravilhosa, minha amiga querida Cris Borges.
Para quem não conhece, o perfil dela do Instagram é Cris Borges, Cris Borges Terapeuta. Ela é terapeuta TQA e ela é assim, tem uma infinita gama de informações que vocês nem imaginam sobre sono, qualidade do sono, sobre alimentação também. Ela que é vegana, muitas dicas, ela sempre está postando informações e ela também vai fazer uma formação, né? Não é mesmo, Cris? Está pensando em fazer um curso aí? Logo, logo está nascendo um projeto aí para gente, é? É, isso aí. Eu estou estruturando um mini curso sobre a meditação de cocriação, que é uma meditação ativa, né? No final do ano passado, eu fiz em parceria com o Instituto Alessandro Tavares uma sessão, né, de meditação de cocriação e agora eu quero que as pessoas entendam o que está por trás dessa meditação, porque aí cada frase da meditação vai fazer muito mais sentido. E a pessoa vai poder montar a meditação dela sozinha, né? Então vai ser um mini curso para entender e praticar a meditação de cocriação. Agora eu estou lembrando sobre isso que você falou da meditação ajudar na insônia, que eu falei são duas coisas, né? É uma ajuda direta, porque você, ao meditar, você relaxa, interrompe o ciclo de pensamentos e consegue adormecer com mais facilidade. E, indiretamente, é justamente a prática da meditação diária que ajuda sistemicamente, né, a melhorar a sua saúde, a sua vida em todas as áreas, né, inclusive a questão do sono. Perfeito, perfeito. Ei, mulher porreta que sabe de A a Z, como diz aqui, ó, a Mariângela, sabe de tudo de A a Z, essa mulher maravilhosa, querida amiga, saudade imensa. E é isso, gente. A live está chegando agora, 1h20, quase, de bate-papo gostoso, muito aprendizado. A live, se o Instagram permitir, vai ficar gravada. Quem tá entrando agora, nós falamos sobre meditação, sobre sono, falamos sobre várias coisas aqui. Vale a pena entrar para assistir, partilhar para aqueles que sofrem desse mal. E logo, logo tem novidade aí também, que a Cris está trazendo. Acompanhem ela lá no perfil dela, passa a seguir, que a Cris coloca muita orientação. Quem quiser fazer atendimento TQA, recomendo também a Cris, ela é terapeuta TQA. E dentro da TQA ela trabalha com o protocolo dela, dentro daquilo que a TQA Brasil ensinou, né, através do curso do nosso querido professor Eric. É isso, Isso aí. Cris. Você quer falar mais alguma coisa aqui para o pessoal? Fica à vontade. E com certeza a gente vai fazer mais lives. Bora lá. Vamos aprofundando, né? Vamos Isso. aprofundando esse conhecimento, trazendo mais informação. Estou sempre pesquisando, né? Porque a ciência vai trazendo outras coisas, né? E muitas coisas que a gente acha que é de um jeito, acaba descobrindo que não é bem assim, né? Então tem que estar sempre de olho. Esse é Um processo realmente de aprendizado, né, Cris? aprendizado Aberto. contínuo. Autoconhecimento é isso, gente, não é bicho grilo, não. Autoconhecimento é você se colocar à disposição de uma gama de informações que existem, né? E aquilo que você tem sincronicidade, aquilo que você traz para você, faz sentido para você, ótimo. A gente está aqui é para isso mesmo, é para aprender, né? Mesmo. Autoconhecimento é isso, é aprender, buscar informações, sejam científicas, seja através através da sua religião, através do que for.
mas o importante é aprender. A gente veio para esse planeta para isso, para aprender e amar, compartilhar, né, Isso Cris? mesmo. É isso, ó, gratidão, minha amiga infinita. Todo o meu sistema reverencia o seu sistema, seu conhecimento, sua sabedoria. Gratidão mais uma vez por iniciar, viu? Você foi a primeira que começou, né, essa série de lives que a gente começou aí. Eu comecei aqui no meu canal, né, no meu perfil. E esse ano você é a primeira do ano. Ó, E eu quero muito, se puder, né, nós fazermos mais lives aí para frente, tá? Quando você for divulgar o seu projeto, né, de cocriação, meditação de cocriação, você quiser divulgar aqui, dar o pontapé, é convidadíssima, tá? De portas abertas e para outras questões também, tá, minha amiga? É uma alegria ter você aqui. gratidão é toda minha, né? De compartilhar esse espaço, esse momento contigo, de ser convidada. Duplamente a primeira, né? A primeira da série, a primeira do ano. É muita honra, É muita honra. uma... E é bom também sentir essa sua doçura, essa sua delicadeza, que é também uma inspiração para todos nós. Oh, Cris, gratidão. Gratidão, Marinete, gratidão todo mundo que esteve aqui com a gente, os partilhantes, pessoas que não conheciam a gente, as pessoas que acompanham a gente. Gratidão infinita por estarem conosco numa sexta-feira, às 20h23. Estamos quase encerrando aqui a live, né? Gratidão a todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima live. Semana que vem nós temos live, vai ser na segunda-feira. Logo estou postando aí quem será a nova convidada, tá bom? Beijo enorme, Cris. Fica com Deus. Você também, beijo enorme, fica com Deus, gratidão a todos. Uma ótima Gratidão a noite. todos. Ótima noite a todos. Durmam cinco ciclos, hein? 5 ciclos. Eu não vou programar mais o despertador, vou programar por ciclos. Não vai ser a hora que eu quero acordar, né, preguiçosa. Vai ser por ciclos. Beijo.